Falando do Botafogo, mesmo com o transfer ban, o clube, o Botafogo acertou com mais um jogador para reforçar o elenco para a temporada de 2026. A bola da vez é o zagueiro Ítalo. A gente falou dele, 21 anos, estava lá no Toronto do Canadá. Ele é revelado nas categorias de base do São Paulo, com passagens pela seleção brasileira de base. O jogador foi monitorado pelo scout do Botafogo e aprovado pelo David Ancelotti, na época treinador do clube, mesmo depois da saída do italiano. Agora, sob o comando de Martim Anselmi, o Botafogo decidiu continuar com essa negociação. A contratação está certa e, portanto, o Ítalo chega sem custos. Vocês acham que foi um bom negócio? Eu não conheço muito bem o Ítalo para falar. E vocês? Olha, Flavinho, acompanha o Ítalo, sabe do Ítalo, Vene? Coisa que eu falar aí aqui sobre botar o o cara Ítalo, na fogueira. Eu vou estar mentindo, porque se eu falar aqui pro nosso público que a gente tem que ser honesto. A um jogo do Ítalo, eu vou estar mentindo para vocês. Então, assim, vou ser muito sincero. Não conheço o futebol do Ítalo, porém, ele se encaixa a um estilo de contratação que o Botafogo vem fazendo nas últimas temporadas. Jogador jovem, com poder de revenda futura, caso se destaque. Então, acho que assim, pode ser uma contratação interessante para o Botafogo. Agora, se eu falar para vocês que o jogador é um baita jogador, chega para brigar pela titularidade, repito, eu vou estar mentindo porque eu não conheço o Ítalo. A gente ouve aí, conversa com jornalistas que acompanharam, tem potencial, de fato pode render, mas assim, 21 anos, ou seja, é uma incógnita para mim. É uma aposta. Eu classificaria assim essa contratação, uma aposta do Botafogo. Chegando do Toronto B, né? É importante falar sobre isso. Aí pesa contra ele. Com agora, revelado pelo São Paulo e com passagens nas divisões de base da seleção brasileira, aí o cara ganha ponto. Incógnita. A gente vai beber uma água, então. Não sai daí, intervalo é rápido. Para falar de Botafogo, estreia na quinta contra a Portuguesa, ainda sem o comando do técnico Martim Anselmi, que só vai estrear no dia 21. E segundo o GE, o Torino está insistindo na contratação do Arthur Cabral, do atacante. Antes, o clube italiano tinha sinalizado 9 milhões fixos, mais 3 milhões por metas. Agora já avisaram ao Glorioso que aceitam aumentar o valor fixo pelo atacante, mais um que pode ir embora do Fogão. O Veneta está sabendo dessa possibilidade? Arthur Cabral. Confesso que eu não sei detalhes sobre essa operação. Se pintar uma grana, o botafoguense não vai ficar triste, porque não se apegou ao Arthur Cabral, não foi bem na temporada, mas é um cara que o Botafogo é um ativo do clube, né? É um ativo do clube, mas pelo que a gente está entendendo no Botafogo, assim... Quer dinheiro, né? Eles não estão fazendo muita questão de ficar com jogadores, muitos jogadores sendo negociados. Aí depende muito do que o novo treinador pensa em relação ao Arthur Cabral. Existia uma expectativa muito grande quando ele chegou ao Botafogo, até porque ele chegou para substituir nada mais, nada menos que o Tiquinho Soares na ocasião, uma responsabilidade muito grande, mas de fato ele não foi bem nesse primeiro momento com a camisa do Botafogo. Porém, se eu tivesse que tomar a decisão, ou melhor, votar numa decisão, eu daria mais uma oportunidade, ele passando por uma pré-temporada, novo comandante, de repente as coisas se ajustam, mas depende muito da situação financeira do Botafogo, porque a prioridade, a gente fala de prioridade, para mim a prioridade do Botafogo é resolver o transfer ban, para limpar o seu nome no mercado e assim você ficar livre para poder registrar reforços, ou até mesmo brigar por reforços com outras equipes. Então, acho que a situação tem que ser essa, tem que ver qual é a prioridade no momento. Tem que ser a prioridade, tem que ser pagar a conta. O ponto central hoje é o cofre do Botafogo. Finalmente, uma boa notícia. O Botafogo fechou um aporte na casa de 50 milhões de dólares da Eagle Football, algo em torno de 280 milhões de reais, de acordo com a cotação do dia, com sinal verde que já está dado, já está sacramentado para essa injeção de capital de giro no Botafogo. Esse dinheiro não é só um discurso, ele já vem carimbado com prioridade clara, resolver a questão de derrubar o transfer ban imposto pela FIFA por conta da dívida pelo Thiago Almada com o Atlanta United, destravar a janela do Botafogo antes do Brasileirão começar, mudando completamente o poder de fogo do Glorioso no mercado. Paralelo a isso, a informação é que o Botafogo já tem o valor do acordo com o Atlanta United. Inclusive, isso daí é informação lá do Anderson Mota. Parabéns pela apuração, meu amigo. Separado numa conta usada como garantia. Então, o Botafogo botou numa conta. A gente chama no mercado de conta escrow, mas eu não vou falar não vou complicar aqui com vocês, não. A conta em garantia
Finalizando apenas detalhes para a operação que a FIFA retire o clube do Transferban. A expectativa de bastidores é que o nome do Botafogo saia dessa lista até por volta do dia 20 de janeiro, abrindo caminho para registrar reforços e inscrever jogadores sem o fantasma de termos a janela travada. A matemática é direta e agressiva. A dívida pelo Almada gira em torno de 21 milhões de reais, ou melhor, de dólares, referente ao não pagamento do Almada, né? Isso vai cair por terra, graças a Deus. A punição atual impede o Botafogo de registrar jogadores e existe, lógico, um temor muito grande que o Campeonato Brasileiro comece e a gente não consiga regularizar o débito a tempo. Mas por tudo que foi noticiado hoje, o Botafogo até dia 20 está fora do Transferban. A Igor deposita o dinheiro no Botafogo. E os tais 22 milhões de dólares, 21 milhões de dólares, já estão até numa conta dada em garantia, né? Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, bota a gente com aquela pulga atrás da orelha. E aí, vai pagar, não vai pagar? Que história vai ser essa? Claro que aqui eu não vou, porque agora a notícia é positiva, passar o pano, né, cara? É um absurdo que a gente tenha vivido tudo que a gente viveu. Agora, que é uma notícia positiva, é uma notícia positiva. Manel, já está sacramentado? Já está assinado? Não. Ainda não está sacramentado, ainda não está assinado. Portanto, precisamos ter calma. Mas o que eu queria chamar atenção para o torcedor do Botafogo é sobre o aspecto de que se o John Textor conseguiu a liberação de um aporte de 50 milhões de dólares junto à Eagle, isso é um sinal positivo de que o americano pode estar no caminho de se acertar com os seus sócios. O verdadeiro X da questão da temporada do Botafogo e da vida do Botafogo dentro desse multiclube é o John Textor se acertar com os seus sócios, né? Sem dúvida nenhuma. Todo o problema que nós vivemos em 2025 são decorrentes do Botafogo estar numa confusão de uma guerra societária que envolve a Iconic, a Ares, Michele Kang, JP Conte, essa galera toda. E o John Textor passou o ano inteiro numa rota de colisão muito grande com eles. E isso respingou no Botafogo. Desde as questões do caixa único, passando pela França, punições esportivas lá na França. Vamos lembrar que o Lyon chegou a ser rebaixado administrativamente, depois conseguiu reverter. E agora o Botafogo toma o Transferban e, ao que parece, essa novela está chegando ao fim. O nome do Botafogo deve sair do Transferban até o dia 20, hoje é dia 13 de janeiro ainda, então falta um tempinho, mais uma semana. Eu ainda falei no vídeo da manhã, né? Porque o Bocão lá no Donos da Bola disse que essa semana deveria resolver. Eu falava que talvez essa semana não, na semana seguinte a essa, sem dúvida nenhuma. Mas assim, entre mortos e feridos, o importante é salvarem-se todos. Se o John Textor conseguir se livrar desse Transferban e inscrever os jogadores do Botafogo até o início do Brasileiro, cara, tá valendo. O que importa é que os jogadores já chegaram. Os jogadores já estão aqui no clube. Os jogadores já estão treinando. Eu me refiro ao Djalma, eu me refiro ao Riquelme, eu me refiro ao Ítalo. E claro que está todo mundo esperando a cereja do bolo, né? Que tende a ser o Medina. Manel, esses 50 milhões de dólares vão resolver todos os problemas do Botafogo ao longo de 2026? Claro que não. O Botafogo tem um endividamento de curto prazo de cerca de 700 milhões de reais, é o que se fala. Claro que você tirando o Almada da frente, são menos 120 milhões. Isso daí cairia para 700, cai para 600, tira 20, 580 milhões. Ainda assim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Claro também que o Botafogo conta com uma série de receitas que serão depositadas no clube ao longo do ano. O Botafogo vai faturar com bilheteria, o Botafogo vai faturar com patrocinadores, o Botafogo vai ativar bônus contratuais, uma vez que avança das fases, o Botafogo vai receber premiação de Copa do Brasil, vai receber premiação de Libertadores, se Deus quiser, né? Do Brasileiro, uma série de situações. E é claro que todas essas receitas, conforme elas forem entrando no fluxo de caixa do Botafogo, elas naturalmente vão fazendo frente a esses 580 milhões que vão restar do endividamento de curto prazo, que parte desses 700 e abatido do Almada são 580. É bom lembrar também que esses 580 eles não chegam
segunda-feira, num bloco só, toma, paga tudo aí. Não é. São dívidas que vencem em fevereiro, são dívidas que vencem em março, são dívidas que vencem em abril, são dívidas que vencem em junho. Todo mês você tem algum tipo de parcelamento vencendo. Então, também o Botafogo não precisa, nesse momento, assinar um cheque de 700 milhões de reais e resolver tudo. O que você precisa, na verdade, é ter um fluxo de pagamentos, um fluxo de entrada de receitas para que você possa fazer frente com todo esse endividamento. Então, dessa forma, tá bem bacana. Tomara que o Botafogo aí saia desse transfer, quem sabe até antes do dia 20, que a gente tenha a boa notícia logo na sequência de ter fechado aí o Medina, né? Por conta de toda essa situação do transfer ban até agora, eu não vi nenhuma notícia dizendo que o Medina está fechado com outro clube. Ao que parece, as informações vão se confirmando de que, de fato, ele e o staff dele estão só aguardando o Botafogo resolver a questão transfer ban para ele poder vir. E eu estou muito ansioso, confesso para vocês, de ver Danilo e Medina no meio-campo juntos. Não era a minha predileção, né? Eu prefiro um volante mais pegador, tipo o Gregory mesmo, mas assim, o Medina é tão talentoso, cara, que eu estou realmente curioso para poder ver essa situação. Tem várias notícias importantes sobre o Botafogo que eu quero trazer para vocês a partir de agora, beleza? Então, vem comigo. Os auxiliares do Martim Anselmi se apresentaram no Botafogo, prometendo muita intensidade e muito trabalho. E a gente sabe o quanto que os auxiliares são importantes, né? No trabalho do David Ancelotti, teve um deles, pelo menos, que deu problema, né? Que foi o açougueiro. Então, vamos ficar de olho nessa galera que está chegando. Os auxiliares do Martim Anselmi que chegaram são o Luiz Piedrahita e Pablo de Munner. Se apresentaram em vídeo lá na Botafogo TV, né? E aí ele fala aqui: olá, meu nome é Luiz Piedrahita, sou auxiliar técnico do Martim Anselmi no Botafogo, nasci em Medellín e me criei em Quito, no Equador. E tenho uma trajetória internacional, tanto na América do Sul quanto em vários países na Europa. Trabalhei com o Martim Anselmi no Independente Del Valle e no Inter. E depois continuamos numa relação e fui seguindo ele sempre nos seus trabalhos. E o caminho nos juntou novamente aqui no Botafogo. Estou muito agradecido por essa oportunidade. Então, está dando aí o seu boas-vindas, né? Ele falando que o início foi muito emocionante. A verdade é que nos encontramos com um grupo muito intenso, muito trabalhador, sempre pedindo um pouco mais, sempre querendo algo mais. O que podem esperar de nós é muita intensidade, muito trabalho. Então, sejam bem-vindos aí os auxiliares do Martim Anselmi, que eles consigam fazer um trabalho que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, tá? Tem a informação também aqui do Wellington Arruda, que faltou eu dar, mas é importante, sobre o transfer ban. O Botafogo acredita que a questão do transfer ban já está caminhando, está próxima de um desfecho. Na verdade, a informação aqui é do Bernardo Gentili, lá no programa, no canal Arena Alvinegra. O Bernardo Gentili diz o seguinte: o Botafogo acredita que a questão do transfer ban está caminhando, mais do que nunca está caminhando e está próximo de um desfecho. Isso é o lado do Botafogo da história. É importante a gente dizer que não tem nada oficial, óbvio, não tem nada confirmado pela MLS, é verdade. Como a gente está aqui falando, que a gente tem que pegar os dois lados da história. Exatamente, tem que ter sempre os dois lados da história, até porque o que o John Texel tem dito ultimamente não tem se confirmado muito, não. Né? A gente não tem acesso à MLS para confirmar se está de acordo com isso. Então, pode ser simplesmente uma informação, uma narrativa que o Botafogo acredita, ou até mesmo que os outros acreditam, né? Pergunta ele. Mas o fato é que a informação é essa, ela existe. De momento, o Botafogo acredita que as coisas estão caminhando para um acordo com a MLS, não tem nada assinado. Mas é isso, ele fala que o acordo está caminhando com a MLS e o Anderson Mota crava que o acordo está fechado, está encaminhado. Tá? Então, isso é bastante interessante. Falando em transfer ban, o transfer ban ele não atrapalha o Botafogo, né? Pois é, na prática, aquele Cauã Diniz, que parecia estar muito perto, recebeu uma proposta do futebol japonês e o GE está dizendo que, por conta do transfer ban, o Cauã Diniz não vem. Eu não acredito na narrativa construída pelo GE, porque se estava tudo certo até ontem, como é que caiu a negociação e que a culpa é necessariamente do transfer ban? Eu acho que isso é narrativa editorial do GE, que sempre vai na linha de tentar prejudicar o Botafogo. A gente conhece muito bem como é que é a nossa mídia. Fosse o Flamengo, certamente a matéria do GE
não seria nessa linha de narrativa, né? Então, não acredito que o Cauã Diniz eventualmente não vá vir por conta dessa situação de transfer ban. Obviamente que não. Vários jogadores estão chegando, Medina aí aguardando, tem nada a ver essa situação, pelo menos é a minha visão sobre o caso. Cauã Diniz não vai chegar porque o clube japonês está colocando com certeza mais dinheiro na mesa do que o Botafogo e o futebol gira em torno de dinheiro. Boa sorte para o Cauã Diniz lá no Japão. Eu acho que para o Cauã Diniz não é legal ir para o futebol japonês. Jogador de futebol que vai para o Japão se esconde da vitrine, se esconde da mídia, né? Já aqui no Botafogo, ele poderia se evidenciar, poderia aparecer para o futebol. Isso daí é o tipo de escolha, esse é o tipo de escolha, como é que eu vou te dizer, de jogador, de empresário que não tem visão de futuro, né? Porque eu lembro muito, por exemplo, que não trouxeram Medina para o Botafogo, né? Não, Medina não. Eu lembro de outros jogadores que não trouxeram para o Botafogo em outras situações, e o Botafogo acabou, por exemplo, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Então, certamente, todos aqueles jogadores que não vieram nas janelas pré-2024 se arrependem disso. Agora, para escolher o Japão, pô, meu amigo, não tem como passar pano para uma escolha errada como essa, beleza? Mas vamos lá, boa sorte para ele lá no Japão. A CBF desmembrou a tabela de 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogará clássico à noite e terá 3 partidas na Prime Video, né? Muita gente não gosta aí da Prime Video, fala que tem delay, o jogo fica difícil de assistir. Mas o Botafogo terá um clássico contra o Flamengo num sábado à noite no Newton Santos. Então, naquele dia para casa cheia. Muita gente reclama desse clássico sábado à noite. Eu particularmente gosto, cara. O sol já caiu, né? Você tem como fazer todo aquele jogo de luzes e fogos e tudo mais, todo aquele jogo de imagens no estádio Newton Santos. É sempre um jogo muito nobre. Aliás, sempre não, mas a tendência é que seja sempre um clássico, um jogo de alto apelo. Sábado à noite, ninguém tem que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Ninguém é muita gente, mas vocês me entendem, né? Não é um dia útil padrão. Então, não tem criança indo para a escola, não tem ninguém indo para a faculdade, não tem ninguém tendo que acordar cedo para trabalhar. Cara, sábado à noite, você pega seu filho e leva para o jogo tranquilamente, sai de lá e vai para casa, entendeu? Pode ainda, sei lá, jantar, uma pizzaria, qualquer coisa, com a sua família. Eu acho um horário muito bom. Tem gente que não curte, né? O Botafogo terá esse clássico com o Flamengo no sábado à noite, um jogo na Globo e 2 na Record, 3 exclusivos na Prime Video. Então, o torcedor do Botafogo vai ter que fazer um verdadeiro ping-pong, porque vai ter jogo na Globo, vai ter jogo na Record e vai ter jogo na Prime Video. Tem essa situação. A partir da 4ª rodada, entre Botafogo e Vitória, ainda tem a data e horário a serem definidos. O duelo deve ser adiado por conta do Alvinegro disputar a pré-Libertadores. No caso, o adversário do Botafogo, se você não se lembra, é o Nacional Potosí da Bolívia. Legal? Então, as primeiras 8 rodadas do Botafogo. O Botafogo joga contra o Cruzeiro no Newton Santos no dia 29 de janeiro, numa quinta-feira, às 21h30, no Newton Santos. Esse sim é um horário ruim, quinta-feira, 21h30, o jogo acaba quase meia-noite, todo mundo tendo que trabalhar no dia seguinte. É pedir para ter casa vazia, né? Para uma estreia de brasileiro, não é legal. Esse jogo vai ser exclusivo da Prime Video. Depois o Botafogo na segunda rodada sai para pegar o Grêmio, o jogo passa no Globo e na Premier, numa quarta-feira, 21h30. Mas é fora de casa, então não atrapalha o torcedor ir para o estádio, pelo menos do ponto de vista do Botafogo. Terceira rodada, dia 12 de fevereiro, Flamengo e Botafogo no Maracanã. O jogo vai ser numa quinta, 19h30. Horrível. Quinta, 19h30. Absolutamente horroroso. O jogo vai passar na Record, na Cazé TV e no Premier. Na quarta rodada, a definir ainda, né, a data dela, Botafogo Vitória no Newton Santos, jogo da Record, Cazé TV e Premier. Depois o Botafogo, na quinta rodada, pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, numa quarta-feira, 19 horas. Né? Jogo também da Prime Video. E por aí vai. Quer dizer, tem bastante coisa aí, sem dúvida nenhuma, do Botafogo, mas deixa eu trazer aqui uma outra informação muito importante, são as propostas pelo Davi Ricardo, tá?
elas são abaixo do valor desejado pelo Botafogo, que no mínimo planeja manter o seu percentual sobre o jogador. Então, o Wellington Arruda, essa é a informação do Wellington Arruda, né? A Torino e o Dinamo Moscou estão disputando o Davi Ricardo, do Botafogo, e fizeram essas propostas de 7 milhões de euros, a melhor delas, né? Cerca de 44 milhões de reais. Vamos lembrar que ele veio por 11, só que seria um múltiplo de 4 vezes o valor investido. Ruim não é, mas eu acho que é abaixo do que ele pode render no mercado. Acho até que os 9 que o Botafogo está pedindo é abaixo do que ele pode render no mercado. Porém, as cifras são abaixo do valor do mercado. A informação do Wellington Arruda, ainda, segundo ele, o Botafogo já recusou ofertas e quer valores mais elevados, além de manter um percentual dos direitos econômicos. Vamos lembrar que o Davi Ricardo só tem 23 anos, na minha opinião, até tem potencial de seleção brasileira. Eu não abro mão do Davi Ricardo. Eu acho que o Botafogo tem potencial aí dele pegar uma convocaçãozinha, principalmente depois da Copa do Mundo. O Carlo Ancelotti certamente vai experimentar muitos jogadores nesse novo ciclo, caso ele fique também, né? Mas qualquer que seja o treinador, vai experimentar novos jogadores, e o Davi Ricardo, jogando em alto nível, com 23 anos no Botafogo, tem totais condições de se valorizar. Agora, também tem aquela pressão por parte do jogador, porque se ele não conseguir agora uma transferência para a Europa com 23 anos, fica um pouquinho chato, né? Porque o jogador, depois que passa essa curva dos 23 anos, ele dificilmente tem como destino o mercado europeu. Então, eu também entendo, talvez, o staff forçar um pouquinho essa negociação. Se ele tivesse 20, 21, talvez desse para segurar. Mas 23 está batendo no reloginho de ir para a Europa. Mas me conta aí a sua opinião em relação a tudo isso. Você está confiante que o Botafogo vai resolver o transfer ban? Fala galera, fechando aqui mais um vídeo, muito obrigado pela companhia de vocês, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Deixa aqui meu convite para vocês estarem também se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia do Botafogo vocês serem informados aqui em primeira mão, tá bom? Fiquem à vontade para deixar seu comentário, tá bom? Sobre tudo que foi passado aí no vídeo, a participação de vocês aqui é importante, tá? A participação de vocês ajuda o canal a crescer e a gente está precisando dessa força aí de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, até porque sem vocês o canal não existiria, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Assim que sair notícia do Botafogo, a gente volta aqui no canal e coloca para vocês, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!